A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Nesse vídeo eu vou trazer o interlúdio e o capítulo 6 do Renif. Se você não faz ideia do que é esse vídeo, eu recomendo você ver os outros 3 vídeos antes desse, porque essa aqui é a parte 4. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à parte 4 do Renif, a Rota da Preguiça. Interlúdio, aniversário de morte. Esse interlúdio é um capítulo que conta o passado daquela Oni que parecia muito com a tia e que atacou o Subaru e tudo mais. Então ele é separado dos outros, é como se fosse um flashback. É dito que como os Oni são uma espécie rara, eles criaram uma aldeia escondida de todos. E essa mulher chegou lá nessa aldeia e foi acolhida pelos aldeões. Eles não eram pessoas boas, mas nunca foram frios com ela. Todos lá tinham que sobreviver. Era uma espécie em extinção praticamente. Mas ao contrário dos Oni daquela aldeia, ela cresceu bem e teve uma boa família. Mas depois que seus pais morreram, ela teve que sobreviver sozinha. Depois de um certo tempo, ela ficou amiga dos aldeões de lá. A cena pula pra aldeia pegando fogo. Todos estavam ardendo em chamas. E ela tava com muita raiva. Ela sobreviveu porque teve muita sorte. Mas será que foi mesmo? No meio daquele massacre, ela libera os chifres e luta com os invasores. Mas não foi o suficiente. O número deles era bem maior que os dela. Ela foi derrubada e começou a arder em chamas. Uma voz misteriosa no fundo diz: "Nada mal, eu diria. Esse é o brilho que eu gosto." Nesse momento é dito que eles derramam algo dentro do ouvido dela e acaba deixando ela em choque. A alma dela rejeita aquilo e ela parecia ter enlouquecido. Ela estava ouvindo vozes e não parava de ouvir, nem se ela tentasse. Ela só parou de ouvir quando todos foram embora e as chamas sumiram. Ela só ficava tentando sentir o cheiro deles. Ela estava tomada pela sede de vingança. E foi assim que ela se tornou uma vingadora. Essa aí tomou o lugar do Homem-Aranha. Mas ela precisava de poder. Bem mais do que ela tinha, e ela se arrisca indo no ninho de um grande espírito. E como aquela área era mortal, com os ventos que cortavam qualquer coisa que chegava perto, ela usava os corpos de pessoas que tentaram chegar lá como uma espécie de escudo. E toda vez que ela perdia esse escudo, ela pegava outro corpo para tentar alcançar o poder do espírito. Chegando na caverna do grande espírito, ela escuta uma música suave e acaba ficando encantada com ela. Ela queria muito aquele poder, queria muito ouvir mais aquela música. Chegando no fundo da caverna, ela escuta algo falar: "Eu quero matar todos." E a Vingadora responde com a mesma frase. Ela começa a absorver todo o poder, e o instinto assassino dela fica bem maior do que antes. Numa pessoa normal, aquele poder ia enlouquecer totalmente. Mas pra Vingadora era só uma canção suave. Era algo que ela queria. Parecia que as duas coisas se encaixavam totalmente. E assim ela passou a ir matando todos aqueles que tinham cheiro de cultista. Não sobrava nenhuma gota de sangue pra contar a história. Eles eram praticamente apagados da existência de tanta raiva que ela tinha. Até que um dia ela chega na cidade. Ela sentiu um cheiro tão forte da bruxa que não conseguiu evitar. E o Subaru tava na frente dela, pronto pra ser morto. Mas lógico, né? Como a Ren tava com o Subaru, ela defende ele. E a Vingadora não entende. Ela sente que a Ren tem o mesmo sangue que ela. Mas ela queria muito matar ele. E como tinha um obstáculo na frente dela, ela decide matar os dois ali mesmo. Só que ela não entendia por que tinha alguém do mesmo sangue que ela protegendo alguém com um cheiro tão forte da bruxa. Seria tipo um arqui-inimigo. E ela não tinha outra escolha a não ser matar os dois. E bom, depois dela fracassar 2 vezes em tentar matar o Subaru, ela tava com muito mais raiva. A primeira vez ela perdeu pra Ren e pra Libel, e na segunda ela perdeu pra tia, que tancou o Subaru também. E dentro da cabeça dela ficava uma voz o tempo todo falando pra ela matar, matar e matar. E apesar de tudo, não era bem esse poder que ela queria. Esse poder era tipo um poder frágil e estranho. Aquela Oni queria mostrar o poder dela. Ela derrota a entidade e alcança o núcleo. Ela absorveu totalmente o poder da entidade agora. Nos pensamentos dela era só: "Isso não é ódio, é um dever. Aquela mulher, aquele maldito tem que morrer." Capítulo 6. Último mês de gravidez. A cena pula pra Ren na clínica do velho usuário de magia. O médico tava meio em choque porque a Ren tava muito pálida e as pausas da contração estavam muito curtas. Ele fala que as contrações têm que ser mais longas e aquilo não era normal. Ele vê que a situação podia complicar e ele corre pra chamar uma parteira. E nesse meio tempo, o Subaru pega na mão da Ren porque ela tava sentindo muita dor. Ele tenta acalmar ela, mas ela tava com muita dor e pensamentos ruins. E ela segura a mão dele com muita força, quase quebrando a mão dele. Mas ele não ligava, se fosse preciso, pra ela ficar mais calma, ele ia deixar aquilo acontecer. A Ren fala que tava pensando na tia e naquela frase que ela disse, as tais algemas mentais que ela tinha. A Ren fala que tava com medo de ter aquele filho. Ela queria muito ter, mas ela tava com medo de perder a convivência com aquela grande amiga dela. E aquilo acabou trazendo angústia pra ela. Ela tava feliz, mas estava muito assustada. E o Subaru nem sabia o que dizer. Ele queria acalmar ela, mas não sabia como. A Ren pergunta se ela vai conseguir ser uma boa mãe porque ela sofreu muito quando era criança. Sempre se esforçava muito e mesmo assim decepcionava os outros.
E o Subaru pela primeira vez conta pra alguém sobre o seu passado. E é legal isso porque, tipo, até hoje ele não contou pra ninguém. Teve aquele teste da Equidona, mas não chegou a acontecer aquilo nesse IF, então, né? É a primeira vez que ele conta pra alguém. Ele fala pra Ren que sabe como ela se sente. Ele decepcionou muitas pessoas que ele amava. E seus pais eram um modelo perfeito de pai e mãe. E mesmo ele só decepcionando eles, os pais deles sempre apoiavam ele. Ele também fala que tava com medo de não ser um bom pai porque ele também não era um bom filho. Mas ele fala que vai se esforçar ao máximo pra fazer ela e o filho dele feliz. Ele admirava seus pais e queria ser como eles pro seu filho. A questão é que o Subaru e a Ren sabiam que não eram perfeitos e estavam com medo de não ser capazes de cuidar do seu filho. A Ren pergunta pra ele se ele se arrepende de ter esse filho e ele fala que com certeza não. Ele fala que sempre correu e correu, mas dessa vez ele fala que foi salvo e a salvação era o filho dele. O médico chega com a parteira e fala pro Subaru sair logo, pra ele não atrapalhar o parto. E o Subaru queria muito participar do processo, mas o médico fala que ele ia atrapalhar, então ele é forçado a sair. E ele se sente patético porque até nesse momento a Ren tem que lutar sozinha. Do lado de fora, ele encontra o Alibel. O Alibel fala que a tia pode ter quebrado a cara quando falou que ia resolver as coisas sozinha. Aquele bracelete que ela usava era parte de outro bracelete que o Alibel também usava. E como esse bracelete era mágico, o Alibel disse que a tia pode ter se ferrado porque o bracelete indicava que ela tinha morrido. E lógico, o Alibel ficou muito chateado. E mesmo assim tentou esconder a dor. Só que ele sabia que tinha que cumprir a promessa dele, que ele fez com ela. O Subaru olha pra ele e fala, não tem mais pra onde fugir. O Alibel conta que eles teriam que fazer um plano pra pegar a tia falsa, porque ela foi avistada por um grupo shinobi dele, que é super secreto. Ele conta que a tia falsa tem uma pele escura, e ele fala que podia atacar ela com técnicas de retardamento, mas que não ia durar pra sempre. Ele fala que o jeito mais eficiente seria atrair ela pra fora da cidade, pra evitar a morte de civil. O Alibel levanta o dedo pra propor um plano, mas logo ele desiste. Ele não ia usar o parceiro dele como isca. Seria um fardo enorme se ele morresse e deixasse a Ren e o filho dele pra trás. O Subaru pergunta o que o Alibel sabe sobre as Arestia. Ele fala o básico, que ela é um grande espírito e que morava no lado oeste de Kararagi. E fala que era um famoso espírito assassino que tinha uma canção de ninar. O Subaru questiona essa música e fala que conhece. No Palácio de Magoji, ele fala que as mulheres de lá ensinaram ele a cantar. A cena pula pra Vingadora lutando contra as sombras do Alibel. Quando as sombras somem, ela sente o cheiro da bruxa. E era lá que ela queria ir. Ela segue o cheiro, pulando de telhado em telhado. E ela vê o Subaru encarando ela. Ela lança um vento cortante nele, mas logo o Alibel entra na frente, dizendo que não ia deixar ela fazer aquilo. Eles começam a correr, enquanto ela segue o Subaru fazendo ataques mortais. Nessa cena, ela começa a sentir vários cheiros diferentes, e isso estava confundindo o olfato dela. Foi quando o Subaru aproveitou e disse a clássica frase, eu posso retornar da morte. E o cheiro foi tão insuportável que ela mal conseguia olhar pro Subaru. Ela só desferiu um ataque na direção dele. E o Alibel, num desespero, arremessa o Subaru e acaba levando todo o dano. O Subaru tava no chão, sem ter pra onde correr. Quando ela vai atacar ele, o Subaru grita, agora! Várias pessoas jogam panos molhados nela. E nesse momento, a mente dela tava em conflito com o poder do espírito. Ela queria muito matar eles, mas não queria que a Ren ficasse com raiva dela por ser da mesma raça. Só que ela demorou demais pra pensar. Os panos molhados cobriram o corpo dela. Ela tava em choque. Seu corpo sentiu uma dor terrível. E a entidade dentro dela também não suportou e saiu do corpo. Aquela pessoa que se parecia demais com a tia, agora voltou a ser a mesma Oni de sempre. Quando ela olha pra cima, ela vê o Alibel. Ele fala, me perdoe, e atinge ela no peito com uma kunai amaldiçoada. O Subaru e o Alibel se sentam e descansam. O plano foi um sucesso. Aquela mulher tava deitada no chão e tava à beira da morte. E como ela tava amaldiçoada pelo Alibel, não tinha como ela fugir daquilo. O Subaru questiona ela ter atacado ele, mesmo ele não sendo do culto. Mas ele fala que só matou ela porque ela ameaçava ele e a família dele. E o triste é que essa Oni, ela tinha inveja da Ren. A Ren era uma Oni que tinha uma vida que essa mulher sempre sonhou. Ela foi consumida por sua vingança e no final das contas, nada importava mais. A Ren tinha tudo que ela queria ter. E antes dela morrer, o Subaru pergunta o nome dela. E ela fala que o nome dela era Reese. O brilho some dos olhos dela. E o Subaru diz que vai levar essa história pro túmulo. Ninguém vai saber, nem mesmo a Ren. O Subaru agradece ao Alibel por ter confiado no plano de isca dele. E agradece ao Riften por ter dado o apoio do palácio. E os panos molhados com álcool pra ele também. O Alibel fala que não usava sua técnica de substituição há bastante tempo, mas ele fica feliz que deu tudo certo no final. Enquanto o Subaru e os outros descansavam, eles sentiram uma leve brisa. Era ela. A tia verdadeira estava bem na frente deles. E o Subaru decidiu não fugir mais. Ele não queria perder a tia de novo. Nessa parte do capítulo conta um pouco como é o passado da tia e fala que ela era um grande espírito pacífico que vivia no seu berço e que era muito antigo, tipo, muito mais antigo que as bruxas, que os dragões. Ela era de uma era primordial. Ela conta que ela era livre, criava o fogo, a água, a terra e o vento para todos. E um vilarejo em específico adorava ela. E ela sempre fazia os favores e recebia presentes. O problema é que cada vez mais era um pedido mais favor para ela, até que ela se recusou a fazer um, que era de pôr fogo nas
coisas. E como ela rejeitou, todo mundo deixou ela. Ela ficou solitária e sozinha. Até que um dia ela decidiu aceitar. Ela usou seu poder de fogo e todos ficaram felizes. Eles ofereceram uma espécie de água pra ela e quando ela bebeu, ela acabou dormindo. Nem preciso falar que era álcool isso, né? Sempre álcool. Depois que ela acordou, ela tava sem seus braços e suas pernas. E tava todo mundo rindo dela, dançando em volta do fogo que ela tinha feito. Ela ainda tinha seu tronco e sua cabeça, e era o suficiente pra matar todo mundo ali. Com muita raiva, ela desferiu muitos ataques de vento e matou todo mundo do vilarejo. E a partir daquele dia, ela ficou conhecida como Zarestia, o espírito assassino. A cena volta pra ela encarando Subaru e os outros. E mesmo ela tendo vestido branco, ele achava que podia dar merda ainda. Ele pergunta pra ela quem era ela de verdade ali. E ela responde usando o apelido que o Alibel usa. E isso deixou ele um pouco aliviado. A tia revela que ela recuperou a sua esfera de luz. Depois que ela fala isso, o Subaru olha pra ela e fala que tá tudo suave, né? Afinal, ela não tava querendo matar ninguém ali. Mas não era isso. Ela tava completa e tava se controlando pra não matar ninguém. E ela fala que ela quer matar todo mundo, mas ao mesmo tempo também não quer. Ela até tentou falar alguma coisa, mas todo mundo tava na defensiva pra lutar com ela. A aura assassina dela era notável. A cena pula pra clínica onde a Ren tava. O médico fala pra Ren fazer força, pra empurrar o bebê pra fora. E ela tava com muita dor e não tava mais ouvindo a parteira nem o médico. Ela tava saindo de si quando ela viu a tia do lado dela. A tia se desculpa porque essa vez seria a última que elas iam se ver e não aquela que ela tinha falado. Ela fala que ela tava na sua forma verdadeira e ela exalava a sede de sangue, mas a Ren sabia que tava tudo bem. A tia fala que não pode ficar com eles, porque a natureza dela é querer matar todo mundo. A tia agradece o trabalho que o Subaru e o Alibel tiveram pra descobrir a impostora e recuperar sua fonte de poder. E mesmo tendo certeza, a Ren pergunta pra ela se ela quer matar a Ren. E a tia fala que não. E a tia fala que nunca mataria eles. Ela fala que ama eles. E mesmo assim, ela vai embora. O Subaru e o Alibel chegam correndo na clínica e o médico fica puto com eles porque eles invadiram a sala de parto. E de novo, o médico coloca eles pra fora. Do lado de fora, o Subaru tava muito nervoso. Ele ficava rezando pra todos os deuses possíveis pra Ren ficar bem e o bebê nascer saudável. E ele reza até pra tia abençoar a Ren. E o curioso é que logo depois que ele faz isso, tem uma mudança na atmosfera. É, pessoal, o bebê nasceu. E o Alibel pergunta qual seria o nome da criança. O Subaru fala que se for menina, ele vai chamar de Spica, por causa das estrelas. E se for menino... E antes que ele pudesse terminar a frase, a porta se abre. A Ren tava segurando o bebê, toda feliz. E bom, pessoal, esse foi o